Senhores, seria cômico se não fosse sério. A revista Oeste, ela traz na sua página política o seguinte: o MP aciona Bolsonaro e o senador por propaganda eleitoral antecipada. O ex-presidente escreveu o número, olha bem, o número de campanha na camisa de Marcos Rogério, do PL do Rio Grande do Norte, de Roraima, quer dizer, né? Bom, vamos lá. O Ministério Público Eleitoral, o MPE, por meio da Procuradoria-Geral Regional Eleitoral em Rondônia, ingressou com a representação por propaganda eleitoral antecipada contra o senador Marcos Rogério, do PL Rondônia, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. 3 veículos de comunicação e o grupo Meta, responsável pelo Instagram. A ação protocolada no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o TRE de Rondônia, nesta sexta-feira, dia 8, trata da divulgação de um vídeo em que Bolsonaro escreve o número 222, olha só, associado ao Partido Liberal na camisa de Rogério durante uma motociata realizada em Brasília em 29 de julho. Vamos lá, continua lendo. Segundo o MP, olha bem, o ato caracteriza propaganda irregular para as eleições de 2026, pois ocorreu antes do prazo legal para começo das campanhas. O vídeo foi divulgado em sites das redes sociais de notícias locais, como manchetes e outros casos, né, que ressaltavam o apoio Bolsonaro à candidatura de Rogério ao Senado. Muito bem, continua ainda a revista Oeste. Para o órgão, a gravação foi arquitetada com o único propósito de beneficiar antecipadamente a candidatura de Marcos Rogério, visando sua divulgação à população, o que representaria o pedido antecipado de voto. A representação afirma que o material foi planejado para promover publicamente a pré-candidatura e criar associação à direita ao seu número eleitoral. O MP também sustenta que a permanência do conteúdo compromete a igualdade entre os pré-candidatos, configura vantagem indevida, uma vez que a divulgação ocorreu fora do período legal para a campanha. Continua firme ainda. O Ministério Público Eleitoral pediu ao TRE, em caráter de urgência, a remoção imediata do vídeo das redes sociais e dos perfis de veículos de imprensa que divulgam o conteúdo, além das páginas de Bolsonaro e Rogério. Continua a revista. Solicitou ainda que os representados sejam proibidos de voltar a publicar material ou conteúdo semelhante sob penas de multa, que seja confirmada imediata a medida liminar com exclusão definida do vídeo e que sejam aplicadas multas a Rogério e a Bolsonaro por
propaganda eleitoral antecipada. Marcos Rogério diz que a eleição sem Bolsonaro é um golpe à democracia. Na véspera do ajuizamento da representação, Rogério falou publicamente sobre o episódio em entrevista à Arena Oeste. Transmitido nesta quinta-feira 7, na ocasião, relatou que o momento registrado no vídeo ocorreu durante sua participação em uma motociada em Brasília, quando assinava camisas de apoiadores. Segundo o senador, o deputado Sotner Cavalcante, que acompanhava a cena, sugeriu a Bolsonaro que escrevesse 222 em seu peito, número associado à disputa para o Senado, mas logo depois diz, governador, 22. Rogério afirmou ter respondido, quem decide é o presidente, antes de ex-presidente confirmar o 222. Senhores, vamos lá. Continua a revista. Ele acrescentou depois do ato, Bolsonaro chamou para conversa sobre o cenário político nacional e fez um pedido para que permanecesse no Senado em 2026, caso a atual conjuntura se mantenha e que descaracteriza a candidatura ao governo do estado de Rondônia. Primeiro, vamos lá. O senador Rogério, veja bem, ele o senador Marcos Rogério foi um segundo sequer posto seu nome à candidatura. Primeiro que ele nem precisa disso. Ele já é eleito normalmente. Pensa bem, em Rondônia, quem é melhor senador que o Rogério? Ninguém. Ele já é senador, vai ser senador novamente. Agora, proibir o Bolsonaro e falar que o Bolsonaro está fazendo propaganda antecipada? Peraí. E o Lula? E o Boulos em São Paulo? Que faz comício? E o Lula que todo dia está na televisão apresentando seus ministros, pedindo aos governadores que saiam a senador para combater o PL. Peraí, isso não é campanha antecipada? O Boulos não pede voto antecipadamente para ser governador de São Paulo? Peraí, o Ministério Público, não dá para te entender. Ou você fica do lado do Lula definitivamente, ou você fica do lado do Bolsonaro definitivamente, ou então você passa a ser neutro. O que não pode é dizer que Bolsonaro e Marcos Rogério estão antecipando as eleições. Isso não é verdade. Tá? Senhores, podem tranquilamente marcar bem isso que eu vou dizer agora. Marcos Rogério e Bolsonaro jamais fizeram campanha antes. Se ele foi proibido a fazer a campanha dele quando ele era candidato e estava em plena ação, ele foi proibido? Ele foi proibido de divulgar que o Lula era amicíssimo do Maduro? Ele foi proibido de divulgar que ele esteve no enterro da então rainha da Inglaterra? Ele teve que, olha, ele podia falar nada. Tudo que ele falava era proibido. Tudo.
Contra o Lula era proibido. Agora o Lula, não. O Lula podia falar tudo. Só tem uma coisa, um recado ao MP. Seja honesto em suas divulgações. Seja imparcial. Não seja como o Gonê, que já perdeu o visto de entrada em Israel, lá nos Estados Unidos. E está próximo, bem próximo de perder o visto de andar no mundo. Tá? O MP, seja honesto. Divulgue o que o Lula faz, o que o Boulos faz e o que os ministros do PT fazem, o que o presidente do PT faz. Divulgue também. Por que só da direita? Por que não da esquerda? Eu sou Alvarenga e esse é o Viva Notícia. Espero encontrar vocês mais tarde, se Deus quiser. Tchau, gente.